acontece num momento completamente comum. Você está no meio de alguma coisa, lavando louça, dirigindo, esperando o sono chegar, e de repente percebe que estava pensando. Não apenas pensando, mas completamente dentro de um pensamento. Dentro de uma conversa imaginária, de um cenário que ainda não aconteceu, de uma preocupação que girava em círculos sem destino. E então você percebe, não o pensamento em si, mas o fato de que estava nele, a distância súbita entre você e o que estava acontecendo na mente. Um instante de clareza que não estava lá um segundo antes. Esse momento, esse pequeno intervalo em que você vê o pensamento de fora, é um dos mais significativos que existe na experiência humana, e passa quase sempre sem ser notado, porque logo em seguida a mente já está em outro pensamento, e a percepção se dissolve antes de ser reconhecida pelo que realmente é. Mas se você parar neste instante, se der a ele apenas um segundo de atenção honesta, algo muito específico começa a aparecer. Vamos começar pela observação mais simples possível. Você tem pensamentos. Isso é óbvio. A mente produz pensamentos de forma contínua, palavras internas, imagens, memórias, projeções, julgamentos, comentários sobre tudo o que acontece. Esse fluxo não para. Está presente quando você acorda, quando trabalha, quando tenta descansar, quando tenta dormir. A mente está sempre produzindo algo. Mas existe uma pergunta muito específica que raramente fazemos sobre isso. Esses pensamentos, você os escolhe? Não no sentido de que às vezes você deliberadamente pensa sobre algo. Isso acontece. Mas no sentido mais amplo. A maioria dos pensamentos que aparecem na sua mente, você decidiu ter. Você acordou hoje de manhã e escolheu conscientemente cada pensamento que surgiu, cada preocupação, cada memória, cada julgamento, cada conversa imaginária. Quando você observa isso com honestidade, a resposta é perturbadora na sua simplicidade. A maior parte dos pensamentos simplesmente aparece. Eles surgem sem convite, seguem uma lógica própria, se associam a outros pensamentos de formas que você não controlou, desaparecem sozinhos e retornam, às vezes com a mesma força de antes, como se nunca tivessem ido embora. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Se a maioria dos pensamentos surge sem que você os escolha, se eles aparecem de forma automática, seguindo padrões que foram formados ao longo de anos de experiência, de condicionamento, de história pessoal, então existe uma diferença muito importante entre você e seus pensamentos. Você não é o autor deles, você é o espaço em que eles aparecem. Esse ponto merece ser explorado com muito cuidado, porque é onde a maior parte das pessoas para, não por falta de interesse, mas porque a mente imediatamente tenta criar uma objeção. Mas eu penso, eu sou quem pensa, meus pensamentos são meus. E existe uma verdade nisso. Os pensamentos que surgem na sua mente estão relacionados com a sua história, com as suas experiências, com o que você viveu. Nesse sentido, são seus. Mas existe uma diferença entre os pensamentos serem relacionados a você e você ser os pensamentos. Pense desta forma. Quando você está num quarto e a luz do sol entra pela janela, você pode ver partículas de poeira flutuando no ar. Elas estão no quarto. O quarto é o espaço em que elas aparecem, mas o quarto não é as partículas de poeira. O quarto existe independentemente delas. Quando elas se dissipam, o quarto continua. Os pensamentos são como essas partículas. Aparecem no espaço da consciência. São visíveis, reais, presentes. Mas o espaço em que aparecem não é feito da mesma substância que eles. E quando isso começa a ser observado, algo diferente aparece. Porque se você não é os seus pensamentos, se existe algo em você que é o espaço em que os pensamentos surgem, então você não precisa ser arrastado por cada pensamento que aparece. Não precisa acreditar em cada história que a mente conta. Não precisa sofrer cada vez que um pensamento difícil passa. Pode observar. Mas o que significa, na prática, observar um pensamento? Não é suprimir, não é tentar forçar os pensamentos a parar. Isso não funciona, e quem já tentou sabe que a tentativa frequentemente faz os pensamentos ficarem mais intensos, não menos. Não é analisar, não é pegar o pensamento e examinar sua origem, suas causas, suas implicações.
Isso é apenas mais pensamento sobre o pensamento. Observar é algo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. É notar que o pensamento está ali, sem entrar nele, sem lutar contra ele, sem segui-lo para onde ele quer ir. Apenas reconhecer: existe um pensamento aqui. Existe um detalhe muito sutil escondido nessa prática. Porque no momento em que você reconhece um pensamento como pensamento, no momento em que você diz internamente, mesmo que sem palavras, existe um pensamento acontecendo. Você saiu do pensamento. Você está um passo atrás dele, observando, não sendo. E esse passo, essa distância mínima entre você e o conteúdo da mente, muda completamente a experiência. O pensamento continua presente, mas a relação com ele é outra. Não é mais uma realidade que você está dentro, é um fenômeno que você está observando. E fenômenos observados têm um peso muito diferente de realidades habitadas. Goldsmith descrevia a mente humana comum como uma biblioteca em que todos os livros estão sendo lidos ao mesmo tempo. Imagine entrar numa biblioteca e encontrar todos os livros abertos simultaneamente, com as vozes de todos os textos acontecendo ao mesmo tempo. Histórias do passado sendo narradas, planos futuros sendo detalhados, julgamentos sendo proferidos, preocupações sendo elaboradas. Um barulho constante, denso, sem espaço para silêncio. É assim que a maioria das pessoas vive a experiência da própria mente. Não porque sejam fracas ou desordenadas, mas porque nunca ninguém mostrou que existe uma alternativa, que é possível entrar nessa biblioteca e, em vez de ser consumido por todas as vozes simultaneamente, simplesmente sentar num canto e observar. Os livros continuam lá, as vozes continuam existindo, mas existe um observador que não está sendo levado por nenhuma delas. Essa é a experiência que começa a aparecer quando a observação dos próprios pensamentos se torna uma prática real, não uma teoria, não uma intenção, mas algo que acontece de fato, mesmo que por instantes breves, mesmo que de forma imperfeita. E aqui é exatamente nesse ponto que algo interessante começa a acontecer. Porque esses instantes, mesmo breves, mesmo irregulares, começam a revelar algo sobre a natureza da mente que nenhuma análise intelectual consegue revelar. Revelam que os pensamentos são transitórios, que chegam e vão, que nenhum pensamento, por mais intenso que seja, é permanente, e que existe algo em você que percebe essa transitoriedade, e que não é transitório da mesma forma. Existe uma experiência muito específica que acontece quando essa observação começa a se aprofundar. A mente começa a revelar seus padrões, porque quando você começa a observar os pensamentos, em vez de simplesmente ser levado por eles, você começa a notar que muitos deles são repetitivos. Os mesmos temas aparecem com formas ligeiramente diferentes, as mesmas preocupações retornam com roupas novas, os mesmos julgamentos sobre você mesmo, sobre os outros, sobre a vida, surgem com uma regularidade que, quando vista de fora, é surpreendente. E ver esses padrões, simplesmente vê-los, sem tentar corrigir ou eliminar, já é transformador. Porque um padrão que não é visto opera no escuro, determina respostas, influencia decisões, molda experiências, tudo sem que você perceba que está acontecendo. É como uma corrente de fundo que orienta o barco sem que o marinheiro saiba que ela existe. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que você reage de uma forma inesperadamente intensa a uma situação pequena, e depois, com distância, percebe que a reação não era sobre aquela situação, era sobre um padrão mais antigo que aquela situação simplesmente ativou. Uma ferida anterior, um medo conhecido, uma história que a mente conta há muito tempo e que encontrou naquele momento uma nova ocasião para se repetir. Quando esses padrões começam a ser vistos, não com julgamento, não com vergonha, mas com a clareza neutra de quem está genuinamente observando, eles perdem parte do poder que tinham no escuro. Não desaparecem de imediato, mas começam a ser reconhecidos antes de determinar completamente a resposta. Existe uma pergunta que surge naturalmente aqui. Se observar os pensamentos é tão transformador, por que é tão difícil de fazer de forma consistente? A resposta é precisa.
e tem duas partes. A primeira é a velocidade. A mente opera muito mais rápido do que a atenção consciente. Um pensamento surge, associa-se a outro, cria uma narrativa, carrega uma emoção, e tudo isso acontece em frações de segundo. Antes que você perceba, já está completamente dentro de uma história que tem 5 capítulos e que a mente está construindo em tempo real. A segunda é a identificação. Durante toda a vida, a maioria das pessoas aprendeu, implicitamente, sem que ninguém dissesse explicitamente, que os pensamentos são quem você é. Que pensar algo é ser aquilo. Que ter um medo é ser medroso. Que ter um pensamento crítico sobre alguém é ser julgador. Que ter um pensamento perturbador é ser perturbado. E quando a identidade está completamente fundida com o conteúdo da mente, observar o pensamento parece ameaçador. Porque se o pensamento é quem você é, então observá-lo de fora significa observar a si mesmo de fora. E isso cria uma resistência que opera antes mesmo de você perceber que está resistindo. Mas existe um ponto muito importante que talvez ainda não tenha sido percebido. Essa dificuldade não é um problema a ser resolvido antes de começar, é parte do processo. A observação não precisa ser perfeita para ser real, não precisa ser constante para ser transformadora. Cada momento de percepção, mesmo que breve, mesmo que seguido imediatamente de ser novamente arrastado pela correnteza, é real, é válido, é um passo. O pássaro que pousa no céu por um instante não deixa de ter pousado só porque voou embora. Vamos ser concretos sobre como isso começa a aparecer na vida real. Não numa prática formal de meditação, não num retiro espiritual, não num momento especial reservado para isso, mas no meio da vida comum, nas situações cotidianas, nos momentos em que a mente está mais ativa. Começa com uma pequena pausa. Não uma pausa longa, não uma transformação dramática da relação com a mente, apenas um instante de reconhecimento quando você percebe que está perdido num pensamento. Um momento em que você nota, sem julgamento, fui arrastado. Esse reconhecimento é o começo, não a chegada, o começo. A partir daí, com repetição honesta, algo começa a mudar na textura da experiência mental. Os pensamentos continuam surgindo, mas existe uma leveza crescente em relação a eles, uma capacidade de ver um pensamento difícil sem ser imediatamente consumido por ele, de notar uma preocupação sem segui-la até todos os seus desdobramentos catastróficos, de perceber um julgamento sobre si mesmo sem aceitá-lo como verdade absoluta. Quando essa possibilidade aparece, algo se abre, porque a liberdade interior não começa quando os pensamentos difíceis param de aparecer. Começa quando você percebe que não precisa acreditar em tudo que a mente produz, que existe uma diferença entre um pensamento surgir e esse pensamento ser verdade, que você pode observar um medo sem precisar ser governado por ele. Existe uma dimensão desse tema que tem implicações muito concretas para a forma como as pessoas se tratam. A maioria das pessoas tem uma relação muito dura com os próprios pensamentos, especialmente com os pensamentos negativos, os autocríticos, os ansiosos, os que questionam o valor próprio, os que imaginam os piores cenários. E a resposta mais comum a esses pensamentos é uma de duas: ou ser completamente engolido por eles, acreditando em cada palavra que dizem, ou tentar suprimi-los com força, julgá-los como errados, envergonhar-se de tê-los. Nenhuma das duas respostas funciona. A primeira aumenta o sofrimento. A segunda o empurra para baixo da superfície, de onde volta com mais força. A observação oferece uma terceira via. Não ser engolido, não suprimir, simplesmente ver. Ver o pensamento autocrítico como um pensamento autocrítico, não como a verdade sobre quem você é. Ver a ansiedade como um estado mental, não como uma profecia sobre o futuro. Ver o julgamento como um padrão condicionado, não como uma avaliação objetiva da realidade. Esse distanciamento não é frieza, é, paradoxalmente, uma forma de compaixão, porque quando você não está completamente identificado com um pensamento doloroso, você pode estar com ele de uma forma que não era possível antes.
Pode reconhecê-lo sem ser destruído por ele. Pode sentir o que ele carrega sem deixar que ele determine completamente a experiência. Isso é o que Goldsmith chamava de viver a partir de um centro mais profundo. Não a partir dos conteúdos mutáveis da mente, mas a partir de algo mais estável, mais silencioso, mais capaz de estar com qualquer experiência sem ser varrido por ela. Voltemos ao momento do começo. Você estava no meio de alguma coisa comum e, de repente, percebeu que estava perdido num pensamento. Sentiu a distância súbita entre você e o que acontecia. Esse instante, por menor que fosse, continha algo extraordinário. Continha a prova de que existe algo em você que não é o pensamento, que pode vê-lo, que pode se distanciar o suficiente para notar que ele estava acontecendo. E esse algo, esse observador silencioso que por um momento viu o pensamento de fora, é exatamente o que os ensinamentos espirituais mais profundos apontam como a dimensão mais real de quem você é. Não a mente que produz conteúdo sem parar, mas a consciência que percebe esse conteúdo. E o caminho não é eliminar a mente, não é silenciar os pensamentos pela força, não é alcançar um estado permanente de quietude em que nada perturbador surge. Esse estado não existe, e a busca por ele é mais um projeto da mente, mais um objetivo a ser alcançado, mais uma forma de resistência ao que é. O caminho é aprender a habitar o observador, não como uma conquista permanente, mas como uma prática contínua, como uma orientação de atenção que, com o tempo, vai se tornando mais natural, que vai fazendo com que os momentos de identificação total com o pensamento sejam progressivamente menos longos, menos intensos, menos determinantes da experiência. Cada momento em que você percebe que estava perdido num pensamento, cada instante em que você retorna à observação, é um momento real de despertar. Não um despertar grandioso com sinos e revelações. Um despertar simples, humano, disponível para qualquer pessoa disposta a prestar atenção. A biblioteca continua cheia de vozes, mas você começa a descobrir que existe um lugar dentro dela onde é possível simplesmente sentar e ouvir sem ser levado, e perceber que o silêncio entre as vozes sempre esteve ali, esperando ser notado.